A paz do Senhor para todos. Eu creio que depois da compreensão da passagem que nos fala sobre o amor da cruz, ou a mensagem da cruz, depois que o crente ele tem esse entendimento pelo Espírito Santo de Deus, ele sente o desejo agora pelo Espírito Santo, sabendo que ele não veio para si próprio, mas sabendo que depois da compreensão do amor da cruz, que Cristo ali o libertou do pecado, ele vai ter o entendimento pelo Espírito Santo que ele é totalmente agora governado pelo Espírito Santo. O cristão não depende mais dele próprio, da vontade dele próprio, ou o desejo da carne, mas sim ele vai ter o entendimento e a compreensão que ele agora é dependente do Espírito Santo. E a partir desse entendimento pelo Espírito Santo do Senhor Jesus na vida dele, ele vai sentir o desejo, porque o Espírito Santo de Deus vai estar unificado com o Espírito dele. E ele vai sentir o desejo, o amor pelo qual Jesus ele tem passado para ele. A mensagem da cruz, o que Jesus padeceu para poder libertá-lo do pecado, dando-lhe a vida eterna. Mas na trajetória, ainda aqui na face da terra, na peregrinação, ele vai sentir o desejo de fazer alguma coisa, de ser útil, de fazer juízo do que Jesus padeceu e sofreu por ele. Porque o crente, ele tem que ter essa necessidade, porque a dependência dele é pelo Espírito Santo. Ele vai querer ficar parado, ele não vai querer ficar como que não tivesse o que fazer depois que teve essa compreensão e a salvação. Ele tem que ter esse desejo. E até mesmo porque o Espírito Santo vai colocar esse desejo no coração dele de ser participante da dádiva celestial. Porque é isso que Deus ele tem para dar, mediante o seu Filho, para cada um de nós, os crentes, a igreja. E assim, quero passar o relato para você nesse momento oportuno que, vendo aqui uma trajetória na leitura em Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e o versículo 6 que diz assim: E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Quer dizer, esse texto aqui mostra que na época que os cristãos ali em Éfeso, ele recebeu a palavra de Deus, não é? Pelo o profeta João Batista, né? O batismo por intermédio de João Batista, que era a imersão nas águas. Eles precisavam ter o entendimento que necessário era ser batizado pelo Espírito Santo para poder ver a unção de Deus na vida daquelas pessoas. E Paulo, tendo conhecimento que eles não foram batizados pelo Espírito Santo, a unção de poder, Paulo pegou, fez com a posição das mãos com que viesse o Espírito Santo sobre ele, e foram batizados e receberam a unção de poder pelo Espírito Santo. E aí sentiram a necessidade e o desejo de ser participante, de fazer a obra pelo qual Jesus os amava. E assim, se você teve a compreensão, ou tem a compreensão da mensagem da cruz, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, você também tem que ter esse desejo ardente, esse desejo profundo, que não é natural do ser humano, desculpa, mas sim pelo Espírito Santo que vem sobre cada um de nós. Portanto, é necessário ter esse desejo de fazer algo, de trabalhar para Jesus, ser uma bênção na mão de Jesus. Portanto, procure
desenvolver pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele dá a unção. O Espírito Santo é uma fonte de poder, não é? Porque o próprio Espírito Santo é Deus. É uma fonte de poder que vai utilizar de você como instrumento da palavra, do Evangelho, do próprio Jesus Cristo, que Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Porque quando Jesus ele foi assunto aos céus, ele enviou o Consolador para nos ajudar, não é? A ter compreensão, a nos preservar, não é? E dar o entendimento. E assim o Espírito Santo ele veio lembrar tudo que Jesus ele passou para nós. E assim o Espírito Santo, ele como uma fonte de poder, ele está tratando para com muitos dos irmãos que estão por aí afora, missionário, pregando a palavra de Deus nas comunidades, nos hospitais, pregando com entendimento e ousadia. Mas não é vindo do raciocínio do ser humano, isso aí é uma unção. Vem da fonte. A fonte é o Espírito Santo que se utiliza, né, como instrumento, aquele que sente o fervor, que sente aquele, como posso explicar, uma unção ardente de querer botar para fora aquilo que Jesus Cristo está ensinando, que tem colocado no coração dele. Pois procure ver o que é que o Espírito Santo está tratando com você, não é? O dom que ele está dando, está ali abençoando, se é por intermédio do louvor, sendo você um levita, ou um professor na escola dominical, ou um dirigente, ou alguma coisa assim, alguma atividade dentro da igreja, ministerial dentro da igreja, ou tem a unção ministerial da palavra. Veja o que é que o Espírito Santo está tratando para com você, para que você possa liberar isto aí, dado pelo Espírito Santo, porque a unção de poder, a unção vem do Espírito Santo, que é um revestimento de poder por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Pois procure ver isso aí, busque em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, que você vai ser uma pessoa bem-aventurada da parte de Deus como servo e como igreja. Que Jesus os abençoe, tanto a você como a mim e a nossa família e todo aquele que tem o desejo de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo enquanto está aqui ainda na face da terra. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém.